Você já parou para pensar que os sonhos que você projetou em algum momento no seu passado, eles hoje podem já ter virado realidade? Você já parou para contabilizar isso? Eu vou te contar uma coisa. Eu comecei a estudar inglês quando eu ainda era adolescente e eu nem imaginava naquela época que eu iria fazer uma viagem internacional sozinha, viver experiências únicas e hoje estar aqui conversando com vocês e levando o inglês, o conhecimento, para que você possa realizar os seus sonhos. No meu canal, eu quero compartilhar essa jornada com você. Todos os erros, os acertos, as experiências, as viagens, as oportunidades que surgiram graças ao inglês. E claro, quero te ajudar a trilhar também o seu caminho dentro do inglês para que você possa alcançar os seus objetivos. Bom, e para isso eu gostaria de compartilhar um pouco com vocês da minha jornada dentro do inglês. Por quê? Ela começou muito tempo antes de eu imaginar que eu seria teacher um dia. Olha só como isso é forte. Por isso que quando você para analisar os sonhos, as vontades que você tinha quando você era mais jovem e pensar a vida que você leva hoje, as coisas se encaixam. Quando eu era criança, eu participava de todos os grupos possíveis, eu adorava. Sempre fui muito comunicativa e adorava, participava. Então, tinha o grupo da igreja, da escola, e um dia eu chamei algumas amigas de um desses grupos e falei assim para elas, eu tinha 11 anos, vamos fazer uma aula de inglês? E elas, vamos. Claro, uma brincadeira, né? Todas crianças. E eu preparei um caderno para cada uma dessas amigas. E naquele dia eu ensinei as cores. Durante a adolescência, eu lembro que eu amava chegar em casa, ligar o computador, abrir o Google e pesquisar sobre culturas, países, línguas. E teve uma época que eu era fissurada pela cultura egípcia e como que eles se comunicavam naquela época, o que eles vestiam, o que eles comiam. Eu gostava muito disso, tinha muita curiosidade. Sempre gostei muito. Inclusive o Egito é um dos países que está na minha bucket list. E tudo isso foi me trazendo uma vontade cada vez maior de conhecer o mundo, de conhecer os lugares, pessoas, culturas. Eu gosto muito porque um lugar, ele só é aquele lugar pelas pessoas que vivem ali, pelas pessoas que usam, habitam esse lugar. Por exemplo, ir para Londres e só conhecer os pontos turísticos é apenas fazer uma visita. Agora, ir para Londres, conhecer pessoas que vivem e habitam aqueles pontos turísticos, saber que hora elas levantam, o que elas comem, o que elas compram no supermercado. Esse tipo de coisa me dá, assim, uma vontade imensa de viajar, sabe? É isso que me empolga quando eu penso em conhecer outros lugares. Mas para conhecer esses lugares dessa forma, precisamos falar inglês, porque o inglês é uma língua franca, falada no mundo todo. Então não importa para onde você vai, se você souber inglês, você vai comunicar, você vai pedir tudo o que você quer, você vai conseguir expressar aquilo que você deseja. Voltando aqui ao gancho da minha trajetória dentro do inglês, eu resolvi fazer letras em inglês. Eu trabalhei durante alguns anos na minha adolescência numa escola de inglês como estagiária e resolvi fazer o curso de letras. Na graduação, no meu período de graduação, era aquele momento que todo mundo estava fazendo intercâmbio. Tinha um programa do governo brasileiro que ofertava bolsas de estudo no exterior. Mas eu fazia letras, eu não podia participar dessas bolsas de estudo brasileiras. E aí eu comecei a procurar muitas opções, encontrei várias, me inscrevi em várias e eu consegui uma do governo canadense. Uma bolsa para fazer um semestre de aulas em uma universidade. Então eu embarquei para essa viagem aos 20 anos, sozinha. Obtive muito apoio por aqui, as pessoas que me ajudaram com os documentos, me ajudaram a encontrar lugar para ficar, tudo isso. Mas era uma trajetória que eu tinha que fazer sozinha, certo?
Foi uma experiência maravilhosa, ao mesmo tempo bem desafiadora, mas isso pode ficar para um outro vídeo. E depois disso, quando eu voltei para o Brasil, eu decidi que eu queria conhecer mais culturas, eu queria me aprofundar mais nessa questão da língua inglesa, especialmente os sons, porque nós temos muitos sons diferentes da língua portuguesa. Por exemplo, o som do TH, que nós não temos um equivalente no português, por isso que ele é tão difícil de ser pronunciado por nós. E me debrucei a isso, comecei a estudar mais e mais tarde eu fui para o Canadá novamente, tive uma outra oportunidade, fui com, na época, as minhas alunas, minhas amigas, e ficamos um mês em Toronto estudando inglês e foi muito legal, porque eu consegui conhecer outras pessoas de outras culturas, que é o que eu mais gosto. Eu consegui viver a cultura de Toronto, eu consegui ver como as pessoas fazem no dia a dia em Toronto. Ficamos em uma casa de família, então tinha toda a dinâmica dos horários, das refeições e pegar o trem para ir para a escola e assim por diante. Então foi uma experiência maravilhosa. Mas vai muito além disso. O inglês também me levou para experiências de viagens diferentes, não somente nesse contexto de estudos da própria língua inglesa, essa imersão no inglês. Eu passei um tempo na Europa, viajei para vários lugares e eu sempre utilizei o inglês como língua para me comunicar. Então é sobre isso. O inglês ele vai muito além do que apenas você saber o básico ou conseguir ler algo, conseguir ouvir uma música e entender essa música. Nós precisamos nos comunicar. E esse é o meu propósito aqui, ajudar você a trilhar o seu caminho para que você realize também os seus sonhos, assim como eu realizei, de fazer essas viagens e viver essas experiências.